a bênção a todos os dirigentes que estão presentes nesse encontro da primeira semana virtual da Umbanda. A Tenda São João Batista recebe a todos com muito carinho, com muito amor. Para quem não me conhece, eu sou Mãe Luciana de Ançã, dirigente da Tenda São João Batista, em Morro Azul, Paulo de Fronten, Rio de Janeiro. E eu, juntamente com a diretoria, estamos assim imensamente felizes de estar promovendo esse evento, né, de estar realizando esse projeto que chegou para a gente, chegou para mim há alguns anos atrás, num contato espiritual, e o projeto, praticamente, o nome dele já veio para a gente, que é o projeto Deixa a Umbanda Melhorar, e aproveitando a oportunidade que nós estamos nesse isolamento social, a espiritualidade nos convidou a estar proporcionando esse evento nesse período. E hoje é um dia muito especial, por ser o aniversário da nossa querida Umbanda. Hoje é um dia também muito especial para o nosso país, né? Já que todos nós estamos saindo num dia de eleição. Hoje também é um feriado também muito marcante para o nosso Brasil. Então, hoje é um dia, assim, especial em todos os sentidos. E como nós estamos saudosos da nossa querida Umbanda, nossas giras, nada mais, assim, confortante desse encontro nosso, de estarmos aqui começando hoje, mas durante essa semana, promovendo essa semana de conversa, de bate-papo, onde as casas irmãs, né? A Casas Irmãs, Cantinho da Esperança, a Casa de Pai Francisco da Bahia, a Cabana de Pai Tomé, e a nossa casa-mãe, que é o Centro Espírita Pai Congo de Cambina, todos nós estaremos nos encontrando virtualmente, né? Celebrando essa tão importante para nós, umbandistas, né? Que temos um carinho imensurável para a nossa religião, pela nossa Umbanda. Então, esse projeto começa justamente marcando essa semana, que vai ser uma semana que a Tenda São João Batista, né, vai estar proporcionando anualmente, podendo estar ele sendo aberto ou de uma forma particular. Vamos ver como que as coisas vão caminhar daqui para frente, mas tudo é a nossa singela contribuição para essa Umbanda que nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor. Então, hoje, a gente vai fazer uma leitura preparatória para, em seguida, fazer a prece, lembrando aos nossos irmãos que aqueles que não puderam, por algum motivo, estar presente hoje conosco nesse encontro pelo Zoom, esse encontro vai estar, esse encontro vai estar disponível no YouTube, que depois eu forneço o link para vocês, para a gente poder divulgar, né, esse trabalho. Primeiramente, eu também peço a bênção à nossa querida mãe Isa, que é a mãe de todas nós, de todas as casas. Peço a bênção a ela, meu carinho, a minha gratidão pelo dia, já que ela que nos apresentou como uma dirigente espiritual, essa Umbanda maravilhosa, linda, que é impossível não se apaixonar quando nós vivenciamos ela, né? Então, a mãe Isa de Oxum, a sua bênção e a minha eterna gratidão por estar aqui com a gente, mentalmente, espiritualmente, celebrando conosco esse encontro. Então, a mensagem de hoje, a gente buscando uma mensagem, né, que caísse, que traduzisse todo esse sentimento do dia, que esse dia é muito importante em relação à nossa Umbanda. Eu acho que não poderia ser uma outra mensagem, já que hoje, em todos os grupos que a gente teve a oportunidade de ver, né, todos os grupos, os umbandistas, ali postando algumas mensagens, mas tem uma que eu acho que ela resume todo o sentimento de amor e de gratidão que nós temos por essa religião, que é o nosso querido hino da Umbanda, né? O hino da Umbanda é lindo, nos traz uma mensagem assim
maravilhosa, já nos apresentando essa Umbanda de amor, essa Umbanda de caridade, essa Umbanda de perdão, essa Umbanda com Jesus. Então, a mensagem que a gente vai ler hoje é justamente, né, sobre o hino da Umbanda. Como a gente não pode cantar, porque nós não estamos nos nossos terreiros, nós vamos ler, né, essa composição de José Manuel Alves, né, e a melodia foi colocada pelo Dalmo de Trindade Reis. Então, a gente vai ler de forma muito bem pausada, para a gente assim, refletir e meditar sobre cada verso que compõe essa música. Que no início, né, lá em 1961, o título de hoje, que é o nosso hino, era Refletiu a Luz Divina, né? E que depois do segundo Congresso Nacional de Umbanda, foi se tornando um processo natural que hoje, para nós, é o nosso hino. Então, o hino de Umbanda, como todos, né, que são umbandistas já conhecem, começa assim. Refletiu a luz divina, com todo o seu esplendor. É do reino de Oxalá, onde há paz e amor. Luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar. Luz que veio de Aruanda para tudo iluminar. Umbanda é paz e amor. É um mundo cheio de luz. É a força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. Avante, filhos de fé. Com a nossa lei não há. Levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. E após esse hino, que já nos prepara, que já nos traz uma emoção indescritível, eu convido a todos a cerrar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Querido Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos em seu santo nome, dando abertura a esse humilde e singelo trabalho, Senhor, que nos fora confiado à tenda São João Batista, na perspectiva e na proposta de disseminarmos, espalharmos essa Umbanda maravilhosa que nos acolheu, que nos acolhe e que nos dá a oportunidade, mestre querido, de exercitarmos, de colocarmos a caridade em prática. Senhor, Divino Mestre, abençoe a cada um de nós, Senhor, que estamos aqui nos encontrando virtualmente com a força do pensamento e do sentimento. Abençoe, Senhor, todos os dirigentes de Umbanda que têm essa árdua e linda missão de apresentar a Umbanda àqueles que ainda não conhecem, mostrando a todos que ela é uma religião de paz e de amor. Que nós possamos, Senhor, através dessa corrente do bem, dessa corrente de amor que nos une, te pedir que abençoe o nosso planeta, abençoe o nosso Brasil, abençoe, Senhor, os futuros dirigentes que terão também a missão de dirigir e governar os municípios. Senhor, estão todos sobre o seu divino e poderoso amor, na certeza, mestre querido, de que a sua luz já se faz presente no meio de nós, em cada casa, Senhor, que abriu a sua porta para nos receber nesse trabalho, porque é um trabalho espiritual. Abençoe, mestre querido, a nossa irmã, Mãe Lindomar de Xangô, para que ela possa, nesses minutos, nos apresentar esse alimento espiritual
através da luz do conhecimento. Que a espiritualidade que ampara possa fazer com que ela, Senhor, seja guiada e dirigida no seu verbo, para aquilo que com certeza irá nos confortar, irá nos preencher com os conhecimentos divinos. Por isso, amado Mestre Jesus, abençoe a nossa querida Umbanda no dia de hoje, que completa mais um ano aqui na Terra. Que nós possamos, Senhor, como os filhos de fé, continuar caminhando avante em direção a Ti, Mestre querido, que nos ampara, que está de braços abertos a nos esperar e a nos convidar a caminhar contigo. Por isso, amado Mestre Jesus, fique conosco hoje, amanhã e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. E assim, eu passo a palavra hoje com a irmã, que eu tenho um carinho muito, assim, que eu não tenho palavras, né? Que foi uma das primeiras pessoas que eu entrei em contato, assim que veio aquele insight de fazer o projeto esse ano, que foi a minha irmã, Mãe Lindomar de Xangô, que me incentivou muito, que me deu um apoio, e que estamos juntos nessa caminhada, começando também com o Centro Espírita Cantinho da Esperança, em Mesquita. Eu passo a palavra para você, minha irmã, para você nos apresentar aí, compartilhar esse conhecimento maravilhoso que, com certeza, a espiritualidade, junto com você, preparou para todos nós. Seja muito bem-vinda. Agora abri. Estão me ouvindo, Luciana? Estou te ouvindo bem. Tá, joia. Porque sempre que eu falo baixo, o pessoal reclama assim, não estou te ouvindo. Meus queridos, boa noite. Pai Oxalá nos abençoe, a todos nós. Estamos juntos aí nesse projeto maravilhoso, né? Para quem não me conhece, como a Luciana falou, a mãe Luciana, né? Meu nome é Lindomar, eu sou Yalorixá dirigente do Centro Espírita Cantinho da Esperança, que fica aqui em Mesquita. A nossa casa foi fundada em 2010. Foi fundada em 2010 com a proposta de ser um espaço pequeno, né, por enquanto. E a nossa religião se eu não me engano, é a primeira e a única a ter esse reconhecimento, né? Encontramos na internet todo tipo de informação. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão achar 1 milhão de informações sobre a nossa Umbanda. E aí eu fiquei na dúvida do seguinte, o que falar da Umbanda se ela já é tão falada, né? Já é tão discutida? Então, eu resolvi falar sobre o sentimento umbanda. E eu queria convidar vocês, nesse instante, para nós fazermos uma viagem. Lindomar. Oi. Segura um pouquinho, por gentileza, porque aconteceu um pequeno probleminha. Aí você retoma. 5 minutinhos, tá? Só 1 minuto. Pode retomar. Posso começar minha viagem? Pode. Nesse momento, eu vou convidar vocês, todos os meus irmãos e amigos, a fazermos uma viagem no tempo. Nós estamos em 2020 e vamos para 1908. Vamos nos transportar em pensamento para essa época
para que a gente possa sentir o que acontecia, qual era o cenário daquela época, né? A escravidão havia sido abolida há apenas 20 anos. Em 1908, tinha só 20 anos que a escravidão tinha sido abolida. Pelas ruas, principalmente, né, aqui no Rio de Janeiro, você encontravam-se negros por toda a rua, todos os lugares, no Rio, na Bahia, mas, no caso, vamos focar aqui no Rio de Janeiro. Eles ficavam perambulando pelas ruas sem ter como se alimentar, como morar, não tinham abrigo, não tinham como se alimentar, não tinham como viver. Porque os grilhões da escravidão foram retirados, os ferros dos braços e dos pés foram retirados pela nossa querida princesa Isabel. Mas aqueles senhores que até então abrigavam esses companheiros em suas fazendas, em suas senzalas, colocaram todos na rua. Alguns eram muito velhos, maltratados, né, pelo sofrimento da época, pelas torturas, e os mais jovens também não conseguiam trabalho. E nós sabemos que esses negros, eles traziam muito conhecimento magístico da terra deles, o conhecimento dos orixás, né, o conhecimento das ervas, conhecimento de magia, de todo tipo de magia. E o que esses negros, esse povo que foi liberto, poderia fazer para se sustentar, para se alimentar? O que eles fizeram? Utilizaram-se, em uma época, desses conhecimentos de magia para atender aquelas pessoas que os procuravam, procurando, né, a magia, procurando o fenômeno. E não vai aqui nenhuma restrição, nenhuma crítica a essas pessoas, a esses negros. Tentem se colocar no lugar dessas pessoas. Você está numa favela, numa fazenda, numa senzala, e é colocado, de repente, no mundo. E você não sabe o que fazer nesse mundo novo, com essa liberdade que você tem. E o que você tem? Conhecimento. Então, esse conhecimento magístico, ele estava sendo utilizado, na época de 1908, muito utilizado nos subúrbios do Rio de Janeiro, por essa sociedade que até então escravizava esses negros. E a coisa foi tomando um vulto muito grande. Em paralelo, nessa mesma época, estava chegando ao Brasil o espiritismo codificado por Allan Kardec, na mesma época. E poucos era praticado pela elite, porque poucas pessoas sabiam ler naquela época. E ainda mais que os livros que chegou de Kardec na época, eles eram escritos em francês. Então, vocês imaginam, se eles não tinham conhecimento da linguagem, não sabiam ler e escrever, ainda mais em francês. Eram poucos que conseguiam. E nesse cenário do nosso país, surge um jovem, 17 anos, uma família católica, apostólica romana, se preparando para ingressar na escola naval, assim como seu pai, né, que já frequentava, quando fatos estranhos começam a acontecer na vida desse rapaz. Em alguns momentos, ele era visto falando manso, uma postura de velho, um sotaque diferente daquela região ali de Niterói, dizendo coisas aparentemente sem sentido. Em outros momentos, parecia um gato, muito ágil, desembaraçado, mostrando conhecer todos os mistérios da natureza. Isso chamou a atenção da família, que começou a se preocupar com a saúde mental do rapaz. Vocês imaginam, né? Uma família tradicional de posses, com um filho de 17 anos se preparando para ser um oficial da Marinha, e, de repente, ele começa a apresentar esse quadro aí que vocês podem bem imaginar. Enfim, no final de 1908, essa família foi surpreendida
por uma ocorrência muito grave. Esse jovem, o Zélio de Fernandinho de Moraes, ele foi acometido por uma estranha paralisia. De repente, ele parou de andar, e os médicos não conseguiam descobrir o porquê daquela doença, não tinha nada, aparentemente, com ele. Um belo dia, ele senta na cama e fala: amanhã estarei curado. No dia seguinte, ele se levanta normalmente e começa a andar, como se nada tivesse acontecido. E o que aconteceu? Esse rapaz levantou-se, andou, e aí já é um fenômeno. A família ficou assustada, né? Não entendia o que estava acontecendo. Eles não conseguiam entender o porquê daqueles fenômenos, o que estava acontecendo com aquele rapaz. E eles fizeram o seguinte: foram... Espera aí, só um minuto que eu estou organizando meus papéis. Eles levaram esse menino para um tio que era padre. A família de Zé, ele tinha um tio que era médico, 2 tios médicos e um tio padre. Esses tios dele, que eram médicos, já tinham examinado ele, examinaram, fizeram tudo, e não descobriram nada. Foi feito levado ao tio, que era padre. O padre fez todo aquele procedimento da Igreja Católica, né, que eles chamam de exorcismo, que é conversar, falar, que nós, na Umbanda e no Espiritismo, chamamos de sessão, e não se resolveu nada. E ele foi levado a uma rezadeira que tinha no subúrbio de São Gonçalo, lá em Neves, São Gonçalo, e essa rezadeira, por uma coincidência ou não, ela trabalhava com uma entidade chamada Tio Antônio. E depois de rezar esse rapaz, benzer esse rapaz, ele fala para a mãe de Zélio: o problema desse rapaz é espiritual. Aí, um amigo sugere a eles que eles levem esse rapaz até a Federação Espírita, em Niterói. Acabava de ser fundada, né? E no dia 15 de novembro, esse jovem é convidado a participar de uma reunião mediúnica na mesa kardecista. E ele é tomado de uma força superior. Ao entrar naquele ambiente, sentou-se. De repente, ele se levanta e diz: falta uma flor. Vai até o jardim, pega essa flor e coloca em cima da mesa. Isso é uma atitude muito assim, diferente para eles, né? Para o trabalho mediúnico da época. Então, causa um certo tumulto. Aquele alvoroço, porque não é comum num trabalho kardecista, numa mesa kardecista, um trabalho kardecista, você, quando começa o trabalho na mesa, você senta, todos se sentam, lemos os livros, né, o Evangelho, lemos os livros espíritos, e entramos em silêncio absoluto, não há nada em cima da mesa, a não ser os livros. Não se coloca jarro, flores, nada disso. Esse é o ritual de uma mesa kardecista. Depois de restabelecidos os trabalhos, né, acalmaram-se aquele tumulto, restabelece os trabalhos. E, por incrível que pareça, começa a acontecer uma coisa incrível. Os médiuns que estão ao redor da mesa começam a incorporar negros e índios, os escravos se identificando, e pelo dirigente, e o dirigente da mesa, no caso, né, da reunião mediúnica, ele começa a fazer o quê? Tentar fazer com que aqueles espíritos deixem a reunião, porque não era comum aquele tipo de espírito se apresentar numa reunião mediúnica kardecista. Ouvindo, não, aquele diálogo, né, acalorado, Zélio se levanta, ouvindo tudo aquilo, e, de repente, ele ouve a própria voz dele falando, uma voz, e ele não conseguia controlar. E a voz perguntava o motivo que levava os dirigentes daqueles trabalhos
a não aceitarem a comunicação daqueles espíritos, a indagar por que eram considerados atrasados, se apenas pela encarnação passada que revelavam. E seguiu-se um diálogo acalorado. Os responsáveis pela sessão procuravam doutrinar e afastar o espírito desconhecido que se apresentava através de Zélio, e ele desenvolvia uma argumentação muito segura. Um dos médiuns videntes perguntou: por que fala desse modo se eu estou vendo um jesuíta e a sua veste branca que reflete uma aura de luz? E qual o seu nome, meu irmão? E o espírito responde: se julgam atrasados os espíritos de negros e índios, devo dizer-lhes que amanhã estarei na casa deste aparelho, do médium, para dar início a um culto em que estes negros velhos e índios poderão passar essa mensagem e, assim, cumprir a menção que o plano espiritual lhes confiou. Será uma religião que falará aos humildes, simbolizando a igualdade que deve existir entre todos os irmãos, encarnados e desencarnados. E se querem saber o meu nome, podem me chamar de Caboclo das Sete Encruzilhadas, porque não haverá caminhos fechados para mim. No dia seguinte, na hora marcada, às 20 horas, lá estavam reunidos os membros da Federação Espírita, foram todos eles, para comprovarem a veracidade do que fora declarado na véspera. Estavam parentes, vizinhos e uma grande multidão do lado de fora. Na hora exata, às 20 horas em ponto, o caboclo, declarando que naquele momento se iniciava um novo culto em que os espíritos dos velhos africanos, que haviam vivido como escravos e índios, que como desencarnados não encontravam campo de atuação, iriam trabalhar em benefício de seus irmãos encarnados, quaisquer que fosse a cor, a raça, o credo e a condição social. A prática da caridade, no sentido do amor fraterno, seria a característica principal desse culto, que teria por base o Evangelho de Jesus e como mestre supremo o Cristo. Marlon, tem o microfone aberto. Dona Luísa que falar. Vamos aguardar um pouquinho. Essa casa de trabalhos espirituais, que no momento se fundava, recebeu o nome de Nossa Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. Porque assim como Maria acolhe o filho nos braços, também seriam acolhidos como filhos todos aqueles que necessitassem de ajuda ou conforto. Ditadas as bases desse culto, após responder em latim e alemão as perguntas dos sacerdotes ali presentes, o caboclo passou à parte prática dos trabalhos, curando enfermos, fazendo andar aleijados, e antes do término da sessão, manifestou-se um preto velho, chamado Pai Antônio, que vinha completar as curas. Eu vou fazer só uma parte aqui na história para fazer um esclarecimento. Vocês imaginam, estamos em 1908, 20 anos só da abolição da escravatura. E aqueles companheiros que dirigiam aquela mesa mediúnica na Federação Espírita, há bem pouco tempo atrás, porque, como diz o bisneto de Zélio, né, deveriam estar na fase de 50 anos, então vamos dizer que 30 anos eles conviveram com os negros, ouvindo o quê? Dentro das fazendas. A maioria deles. Negro não tem alma, negro não é gente, negro não pensa e não sente. Então, é muito difícil para eles, né, ouvirem negros
espíritos daqueles negros falando e aceitarem assim, facilmente, né? Que aqueles espíritos que aqui até então, há pouco tempo, eles ouviam que não tinham nem alma, e de repente eles trazendo imagens, trazendo mensagens, era muito difícil. A gente tem que pensar, se colocando na época, se transportando para a época. Porque costuma-se muito, né, durante esse estudo, criticar, né? Ah, pois que a mesa kardecista só trabalha assim. Não é isso. Vamos nos colocar no lugar daqueles companheiros. E talvez nós também fôssemos alguns deles, né? Não sabemos. Quando o pai Antônio chega, ele vinha para completar as curas. Caboclo das 7 Encruzilhadas, nessa noite, ele fez muito atendimento, curou, fez muito trabalho, muito fenômeno. Aconteceram muitos fenômenos, porque era necessário naquela época, era necessário naquele dia esses fenômenos para que se acreditasse, né? naquela comunicação e naquela religião que estava, aquele culto que estava sendo fundado naquele dia. O Caboclo das 7 Encruzilhadas estabeleceu as normas em que se processaria o culto. E também o nome... Só um minuto. Está difícil aqui, porque tem que fechar aí, Marlon. Só um minuto, meus amores. O Caboclo das 7 Encruzilhadas, ele traduz, estabelece as normas de que se processaria esse culto e traz também o nome, anotado por um dos presentes como Alabanda. Se foi substituído depois por a Umbanda. Em sânscrito, pode ser interpretada como Deus ao nosso lado, ou ao lado de Deus. O nome pelo qual se populariza, né? Entretanto, seria o de Umbanda. Porque, na época, as pessoas falavam, eu vou lá na banda, na banda. E foi se popularizando a Umbanda. Ficou como esse nome. As sessões seriam chamadas de período de trabalho espiritual diários e aconteceria de 20 às 22 horas. E os participantes estariam uniformizados de branco e o atendimento seria gratuito. Hoje em dia, a gente reclama, né? Que tem uma gira de 15 em 15 dias e acha muito. Antigamente, o Caboclo colocou gira de atendimento espiritual diário de 20 às 22 horas. E, a partir daí, o Caboclo das 7 Encruzilhadas começou a trabalhar incessantemente para o esclarecimento, fusão e sedimentação da corrente astral de Umbanda. Agora, meus irmãos, vocês lembram que eu contei que a primeira sessão na casa do Zélio, antes do término da sessão, manifestou-se um preto velho, chamado Pai Antônio, que ele vinha para completar as curas? Vou contar um pouco mais sobre essa manifestação. Até porque preto velho a gente entende muito. Pai Antônio, aquele espírito que um dia foi confundido como loucura do seu aparelho, porque ele já incorporava o Pai Antônio antes. O Pai Antônio já aparecia. É quando o Zélio, eu falei anteriormente, ele falava manso, andava devagarinho, já era Pai Antônio que estava próximo. Ele falava com fala mansa, com palavras de muita sabedoria e humildade, e com muita timidez aparente. Ele recusava se assentar com os presentes na mesa. Ele levantou da mesa e foi para o cantinho da sala e falou o seguinte: nego não senta não, meu senhor. Nego fica aqui mesmo. Isso é coisa de senhor branco e nego deve a respeitar. Após a insistência dos presentes na reunião, ele fala: não carece se preocupar, não. Nego fica no toco que é lugar de nego.
Assim, continuou dizendo outras palavras representando a sua humildade. Uma pessoa na reunião perguntou se ele sentia falta de alguma coisa que ele tinha deixado na terra. E ele responde: minha cachimba. Nego quer o pito que deixou no topo, manda a moleque buscar. Tal afirmativa, né, deixou os presentes perplexos, os quais estavam presenciando a solicitação do primeiro elemento de trabalho dessa religião umbanda. Pai Antônio, que demonstrou desde logo muita humildade e carinho, característicos da linha de trabalho de Preto Velho, seguiria sua missão de sábio curador, além de encantar a todos e mostrar ao mundo do início de 1900 que as correntes da escravidão estavam verdadeiramente quebradas, que um mundo novo, livre e igualitário tinha que surgir por toda parte, e que a vibração de um preto velho tinha também direito e luz suficiente para estar presente, tanto quanto qualquer outra na seara da manifestação do Espírito para a caridade. Foi Pai Antônio também que trouxe a primeira entidade a solicitar uma guia, essa guia que nós utilizamos. Até hoje, a guia de Pai Antônio é utilizada lá na tenda e carinhosamente é chamada de guia de Pai Antônio. Eu tenho uma aqui, eu vou pegar aqui para você. Quando nós fomos visitar a tenda Nossa Senhora da Piedade, nós fomos presenteados com a guia de Pai Antônio. É essa guia. É uma guia simples, são contas brancas, vermelhas, verde e marrom. Essa guia foi ditada por Pai Antônio e ele tem as contas vermelhas, a força de Ogum, as marrons, a força de Xangô, e Oxalá, as contas brancas. Todos os membros da tenda Nossa Senhora da Piedade utilizam essa guia. Eles carregam essa guia, que é uma guia de proteção de Pai Antônio. E quando nós fomos lá na primeira visita, a Lígia, que é a neta de Zélio, e que era a atual dirigente da casa, nos ofertou, a mim e ao meu marido, com uma, para que fosse guardada com a gente para nossa proteção. Essa guia, ditada pelo Pai Antônio, é uma guia de força, né, que eles utilizam lá, recomendada que todos os filhos da casa devem usá-la no dia a dia como um escudo, seria como um patuá, né? Acrescentando, ele acrescentava o seguinte: utilizem a guia que o capitão aguarda. Mas quem é o capitão que Pai Antônio estava falando, que protegeria os filhos da casa, que estava usando essa guia? Capitão era uma forma carinhosa que Pai Antônio se referia ao orixá Malé, que foi o terceiro orixá, o terceiro espírito a se apresentar através da mediunidade de Zélio Fernandino de Moraes. Ele foi a terceira entidade, o espírito, né, a incorporar, e como ele desprendia muita energia do médium, ele foi a primeira entidade que parou também de incorporar. Ele era um espírito de origem malaia, lá da Malásia, né? Trabalhava na linha de Ogum, e era responsável pelas sessões de descarga da tenda Nossa Senhora da Piedade. Realizava a limpeza fluídica nas vésperas das sessões, quando as sessões aconteciam. Num dia, na véspera, um pouco antes, ele fazia as sessões de descargas, as descargas energéticas, né? Nas vésperas dessas reuniões, pois no dia da reunião, o caboclo das 7 encruzilhadas, ele fazia a explanação da doutrina. O espírito Malé era grande conhecedor de magia, responsável por trabalho de demanda. Quem trouxe para nós o ritual da descarga dos médiuns, do Amaci, foi esse orixá, que até então não tinha isso. O nome orixá designa-se
porque ele era um espírito elevado, então eles se referem a ele como orixá. Uma espécie de general. Lá na tenda, eles chamam ele de general. Chamam o espírito malé de general. Na sua última encarnação, essa entidade foi um príncipe seguidor do islamismo, trazendo esse islamismo, né, ele ensinou na África, foi para a África, Indonésia e, por fim, voltou para a Malásia. Ele fez muito, se vocês pesquisarem, vocês vão ver, tem um livro de Leal de Souza, que foi um companheiro que trabalhou com Zélio durante muitos anos, e ele relata muitos fatos, né, fenômenos desse orixá. Assim como a gente vê na nossa casa-mãe, na casa do Pai Congo, né, através da mediunidade de Moísia, nós vimos, já presenciamos muitos fenômenos, com a Rosinha trazendo medalhas de ouro, que as pessoas não sabem de onde vem, aí eu tive a oportunidade de presenciar na casa de Pai Congo, a Moísia incorporada com Iemanjá, e o terreiro todo fica cheio de escamas de peixe. Nós temos até hoje algumas escamas guardadas. Era areia do mar e escama de peixe por todo canto. O terreiro ficou cheio. Nós tivemos que tirar com a pá. E era esse tipo de mediunidade, esse tipo de efeito que essa entidade fazia. Era muito, muito lindo. E Pai Antônio também traz o ponto cantado da Umbanda. Os pontos na época, né, de Zélio, e até hoje na tenda, são muito simples e melodiosos. Antigamente, os pontos pareciam marchinha, aquelas marchinhas antigas de carnaval. E o primeiro ponto que Pai Antônio cantou foi pedindo cachimbo. E eu sou péssima cantora. Vou tentar reproduzir aqui para vocês, perdoa a fala. Meu cachimbo tá no topo, manda moleque buscar. Meu cachimbo tá no topo, manda moleque buscar. No alto da madrugada, meu cachimbo ficou lá. No alto da madrugada, meu cachimbo ficou lá. Se vocês quiserem ouvir todos os pontos da tenda Nossa Senhora da Piedade, com uma voz maravilhosa, entra no YouTube e coloca lá, Pai Pedro Miranda, tenda Nossa Senhora da Piedade. Tá todas os hinos gravados com aquele vozeirão do pai Pedro Miranda. É muito bonito. E ele traz os cânticos, eram os cânticos assim, bem melodiosos, são muito bonitos os cânticos. O Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele determina como seria o ritual. Tudo nesse dia, ele passou todas as coordenadas. Imagina como foi esse dia esplendoroso, em 1908. E nos rituais da tenda, os cânticos são baixos e harmoniosos. A vestimenta é branca, não se utiliza a roupa que a gente está acostumado a usar na nossa Umbanda, não se faz sacrifício de animais, não se utiliza tabaco nem palma, é só canto. Capacete, espada, vestimenta colorida, renda, nada disso eles aceitam. As guias usadas são apenas as que determinadas pela entidade que se manifesta. O médium lá trabalha, tem um ritual muito rigoroso, é como um quartel. Tem um ritual muito rigoroso até o médium chegar na posição de médium que pode colocar a guia no seu guia-chefe, pode colocar a fita, porque lá eles utilizam aquele sistema da fita. Os banhos de ervas, amacias, as concentrações nos ambientes vibratórios da natureza, juntamente com o ensinamento doutrinário do Evangelho. Lá eles utilizam, como na nossa casa-mãe, a nossa aqui, o cantinho, o estudo das obras kardecianas é obrigatório para todos os médiuns. O ritual da tenda de Nossa Senhora da Piedade, nós tivemos a oportunidade de assistir e participar. Eles são muito, muito, muito legais, muito acolhedores.
Você chega, tem médium de todos os cantos do Brasil, e se reúne atualmente uma vez por mês, se eu não me engano, no último sábado. Esse ano está atípico, né? Por causa da pandemia, está fechado. Mas se quiserem fazer uma visita, é só entrar na página da Tenda Nossa Senhora da Piedade e agendar a visita, porque eles recebem visita do mundo todo. Todo mundo que ouve da Umbanda vai lá. Sempre que você chega lá, tem uma equipe de jornalistas entrevistando. E eles atendem aquele pessoal das 7 da manhã até meia-noite, com maior carinho, maior educação. Os médiuns atendem o ritual na tenda, tem uma mesa no meio do terreiro. Os médiuns ficam sentados ali, os médiuns que vão trabalhar na descarga, como eles chamam. Ao redor ficam os médiuns sentados com os pretos velhos, dando a consulta. Ao mesmo tempo em que está tendo a consulta, vão sendo encaminhados para aquela mesa os espíritos que precisam ser filtrados e doutrinados. E tem um dirigente e eles fazem um rodízio, os médiuns, né? Porque cansa muito. O trabalho da desobsessão, ele é muito cansativo. Ele desgasta muita energia do médium. E assim é feito o trabalho na tenda Nossa Senhora da Piedade, com muita seriedade. E como eles dizem, o chefe é que manda. Eles chamam o Caboclo das 7 Encruzilhadas de chefe. Então, se vocês tiverem a oportunidade de irem à tenda Nossa Senhora da Piedade, não se espantem. Vocês não vão ouvir falar assim, o Caboclo das 7 Encruzilhadas. Tem uma palestra lá antes e ele sempre fala assim, o chefe nos determina, o chefe mandou fazer isso. É sempre o chefe. Em 1918, o Caboclo das 7 Encruzilhadas recebe a ordem do Astral Superior para fundar 7 tendas para propagar a nossa Umbanda. As tendas receberam os seguintes nomes: Tenda Espírita Nossa Senhora da Guia, Nossa Senhora da Conceição, Tenda Espírita Santa Bárbara, Tenda Espírita São Pedro, Tenda Espírita Oxalá, Tenda Espírita São Jorge e Tenda Espírita São Jerônimo. Todas referentes, se vocês repararam, têm nome de santos. A família de Zélia era de origem católica. E naquela época era proibido os cultos de Umbanda. Não se podia tocar Umbanda. Você tinha que ter uma licença da polícia, tinha que pagar uma taxa mensal para poder funcionar a casa, e a casa recebia sempre a fiscalização para ver se estava tudo certinho, se estavam fazendo as coisas que estavam escritas no estatuto. Era assim que funcionava no começo do século. Hoje em dia é bem mais fácil para a gente, né? Enquanto o Zélio estava encarnado, foram fundadas mais de 10.000 tendas. Zélio trabalhou durante 55 anos ininterruptos na frente dos trabalhos da tenda Nossa Senhora da Piedade. A tenda permanece sob a direção dos seus familiares e está em plena atividade até os dias atuais. Atualmente, quem está dirigindo é o bisneto dele. Zélio também fundou a Federação Espírita de Umbanda. Atualmente, ela é chamada de União Espiritista de Umbanda do Brasil. De fato, são grandes feitos a história. No entanto, meus irmãos, conforme Zélio mesmo dizia, a partir dos ensinamentos trazidos pelo chefe, o Caboclo das 7 Encruzilhadas, tais registros não constituem o que de fato tem importância em sua passagem pela Terra. Mais do que o culto à personalidade de Zélio, né? Frequentemente lembrada com distinção e honra por ter sido o médium que trouxe a anunciação da nossa religião, ele recebe até hoje, né? Honrarias, medalhas. Zélio sempre pediu o seguinte, que se lembrasse que a Umbanda é a manifestação do Espírito para a prática da caridade e que a humildade é a forma mais sublime da prática do Evangelho do Cristo. E, portanto, para praticar o amor ao próximo, este pensamento é em si o que melhor descreve.
Ele sempre frisou isso e lá na tenda todos eles frisam. O que importa é a mensagem. A manifestação, Umbanda é a manifestação do espírito para a prática da caridade. E se não houver humildade de nenhum de nós que somos Umbanda e que trabalhamos na Umbanda, fica difícil, meus irmãos. Porque é sempre bom manter a humildade, seja ocupe o cargo que ocupar, mantenha-se sempre a sua humildade. Porque muitos aprenderemos, ensinaremos os que sabem menos e aprenderemos com quem sabe mais. Palavras do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Com quem sabe menos, ensinaremos. Com quem sabe mais, aprenderemos. E todos nós temos algo a aprender com alguém. Nós hoje estamos dirigindo um templo, uma casa de Umbanda, e nem por isso sabemos tudo. Os filhos que chegam aqui no cantinho nos ensinam coisas que não sabemos. Nós ensinamos a uma troca constante, não só de ritual umbandista, mas é a troca de vida, experiência de vida. A experiência de vida faz parte do relacionamento, faz parte do desenvolvimento mediúnico. Se não houver humildade, não tem como ter um trabalho bom. É tudo no seu tempo. A Umbanda, ela desconhece restrições. Não existe troca de favores, mercadorias na nossa religião. A Umbanda atende a todos, todos. Não tem segregação nem distinção de raça, cor, credo, sexo, gênero, nada disso. Os trabalhadores da Umbanda, ao contrário do que outras doutrinas falam, têm o dever de atender as pessoas e membros da casa, e principalmente aos assistidos. Respeito, amor, acima de tudo. São as características da nossa religião. Devemos atender, ouvir, atender e manter a ética, o sigilo. Durante as consultas, o médium está participando. Não fica na mente do médium. Isso depois é apagado. Minutos depois, o médium já não lembra, senão o médium enlouqueceria. Mas é preciso que tenhamos sempre humildade e lembrarmos que somos trabalhadores da seara do Cristo. Somos trabalhadores dessa seara abençoada chamada Umbanda, essa religião maravilhosa que atende a tudo e a todos. E nos traz sempre ensinamentos maravilhosos. A Umbanda hoje ela está em constante construção, transformando-se, adaptando-se. E esse entendimento é importante, necessário com a melhor compreensão, que foi definida pelo astral. Falar de Umbanda é falar de mistério que nos cerca, pois o ser humano é um ser único e diverso. Nós, na Umbanda Raiz, a Umbanda Mãe, se dermos uma aula sobre Umbanda, vai precisar de umas 3 horas de aula para poder falar de todos os tipos de Umbanda que existem. Mas não existe a Umbanda certa nem a Umbanda errada. Por exemplo, lá no Zélio não se usa o turbante. Não se usa turbante, não se usa a guia, essa guia, como nós usamos aqui no cantinho, a guia de feitura, isso não é utilizado lá. Mas nós também somos Umbanda. Porque nós temos a essência da Umbanda, que é a prática da caridade. Todas as casas de Umbanda, sem exceção, têm um diferencial. Nenhuma casa de Umbanda que é fundada é exatamente igual à que ela saiu. Aqui na nossa casa nós não temos atabaque ainda. Não foi nos dado ordem para utilizar atabaque. Assim, na nossa casa mãe, pai e conco, existe o atabaque. Aqui não existe o atabaque. Então, não é Umbanda? Sim, é Umbanda. É a Umbanda do Cantinho da Esperança. Nós temos a Umbanda do Pai Congo. Mas o importante é termos sempre os nossos mentores e guias espirituais no leme,
e Jesus à frente de todos os trabalhos. Lá na tenda, em 1908, quando foi fundada, e até hoje, Jesus está em primeiro lugar. E nas nossas casas também, aqui e nas nossas casas co-irmãs. Sempre o Mestre Jesus está presente. Oxalá, representado como Oxalá, é representado como Jesus, autoridade máxima dentro da Umbanda. E que nós possamos, nesse dia de hoje, nessa viagem maravilhosa que fizemos em 1908, que voltamos nesse tempo, analisarmos com carinho, aprendermos. Sempre que estivermos frente a um gongá, leve o seu pensamento, agradeça de coração por tudo de bom que recebe, pela oportunidade de ser médium dessa religião maravilhosa que é o Umbanda. Agradeça todos os dias a casa que lhe acolhe, pois essa casa é onde você precisa estar para o seu desenvolvimento como ser humano e como médium. E hoje, a luz da nossa querida Umbanda reflete por todo o nosso Brasil e nos ilumina sempre, tal qual uma frondosa árvore que tem as suas raízes bem sólidas, mas os seus galhos se espalham e a cada ponto de luz que é aberto, seja com o nome de tenda, casa, cabana, terreiro, centro, enfim, todas trabalhando com o mesmo lema, a manifestação do Espírito para a prática da caridade. Com a bandeira de Oxalá nos guiar, seguiremos juntos nesse caminho de evolução. E assim, meus irmãos, eu agradeço a todos vocês pela paciência de me ouvir e espero ter contribuído um pouquinho para esse aprendizado, né, do que é a Umbanda. É muita responsabilidade abrir um encontro tão lindo, um encontro virtual que, se Deus quiser, e nosso Pai Oxalá abençoar, vai ocorrer por muitos e muitos anos. E que a tenda São João Batista, com esse seu primeiro evento, seja abençoada. E em breve estaremos todos juntos lá, com Mãe Luciana, cantando e louvando esses orixás maravilhosos da nossa Umbanda. Um beijo, meus queridos. Muito obrigado pela paciência e pela presença. Mãe Luciana? Ah, eu estou aqui, minha filha. Olha, minha irmã. Ficaria aqui, olha, mais horas e horas te ouvindo, porque foi uma delícia. Nossa, realmente nós fizemos uma viagem, né? Engraçado que hoje é o aniversário da Umbanda, mas quem ganhou o presente foram todos nós, com essa belíssima explanação, com essas palavras assim, imensamente carinhosas, nos passando assim tanto conhecimento, né? Nos passando assim, direcionando o nosso olhar, de fato, né? Para a origem, como tudo começou. Por isso que o tema desse ano é justamente um mergulho às origens, porque a gente nota, né? Assim, pelos umbandistas novos que estão chegando, que estão começando, que desconhecem muito essa história, né? E ela reproduzida, e ela dita, né? Ela explanada com esse carinho, ah, meu Deus do céu, ficaríamos aqui horas e mais horas te ouvindo, mediante a esse banquete que você nos apresentou. E você fez, as suas colocações foram maravilhosas. Uma delas, eu preciso citar, né, que quando você fala justamente dessa diversidade. Um dos objetivos desse projeto, tá? Um dos objetivos desse encontro, dessa semana, é justamente isso, minha irmã, a gente aprender com as diversidades, a gente aprender que existe várias casas que tocam cada um da sua forma, mas ainda assim se está alicerçada nesse pilar, né,
da manifestação do Espírito para a prática da caridade, ela é a Umbanda, né? E o nosso irmão Giovanelli, terça-feira, no dia 17, né, vai nos trazer justamente esse olhar, né, dessas contribuições, dessas culturas que influenciam e faz com que haja essa diversificação, né? Que graças a Deus. Então, assim, eu agradeço imensamente você ter aceitado esse convite, estar conosco hoje. E, assim, a tenda de Umbanda São João Batista abraça a sua casa, você, com todo carinho, com todo o amor que existe no nosso coração, a nossa irmandade, né? A nossa essência, a nossa parceria, essa união entre a gente é algo lindo de se ver, sabe? É uma das coisas que me orgulho muito, esses dirigentes que nasceram dessa árvore, que foi a árvore de Paicongo, que nós somos frutos dessa árvore, né? E esses frutos se dão, se respeitam, né? E estão juntos, caminhando sobre a bandeira de Oxalá nos guiar nesse mundo que tem tantos a nos oferecer, mas assim que a gente vira a nossa prática diária, o quanto a gente aprende e com a Umbanda, junto com essas entidades maravilhosas que trabalham conosco. Então, depois dessa palestra linda, né, eu vou fazer a prece, né, para a gente encerrar, agradecendo desde já a presença de todos que estiveram aí, os pais, mães que estão presentes. Muito obrigado por ter vindo, por ter dispensado tempinho do dia de hoje para estarmos aqui celebrando, festejando. E não há celebração tão importante como essa. A Umbanda fica feliz, os mentores da Umbanda ficam felizes quando a gente comemora dessa forma. Não que as outras sejam erradas, mas buscar a instrução, buscar o aperfeiçoamento é a maneira que a gente tem de homenagear essa Umbanda tão linda. E já preparando, eu conto com todo mundo terça-feira, né? Que nós vamos ter um outro encontro maravilhoso como esse. E quem vai estar nos brindando vai ser o Centro Espírita Paicongo de Cambinda, a nossa casa-mãe, né? Nossa casa de origem. E é uma outra emoção, né? Saber que nós estamos juntos. Essa semana será dedicada a esse encontro, para a gente fortalecer cada vez mais esse elo de amor, esse elo de cumplicidade, principalmente de respeito. Então, eu convido a todos a cerrar os seus olhos e levar o pensamento a Deus, a Oxalá em nossa Umbanda, a espiritualidade que nos aqueceu, que nos envolveu durante essa reunião, e agradecer. Agradecer primeiramente a Deus, Senhor, por nos dar a saúde física e espiritual de estarmos aqui hoje reunidos. Agradecemos a Ti, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui cada vez mais buscando esse conhecimento que nos transforma cada vez mais em seres humanos melhores, para que nós possamos, a cada dia, através desse aperfeiçoamento, sermos instrumentos mediúnicos melhores, para que essa Umbanda que nós militamos possa encontrar a clareza e a pureza dos nossos sentimentos e pensamentos. Senhor, a cada casa, a cada um que sintonizou conosco e que vai sintonizar, estendam a centelha divina do teu amor a cada um de nós, para que nós possamos, Senhor, a cada dia mais, termos o compromisso e o comprometimento de melhorarmos a luz do seu Evangelho, as 7 linhas de Umbanda, que elas possam, no dia de hoje, acender como se mantém acesa todos os dias, a nos abençoar. Abençoar esses dirigentes que têm essa missão tão linda
de apresentar para que aqueles que gostem e aqueles que não conhecem a nossa querida e amada Umbanda. Por isso, Senhor Jesus, fique conosco hoje, amanhã e sempre, graças a Deus. E assim, meus irmãos, Catedral São João Batista agradece a todos a presença, na certeza de que terça-feira, dia 17, nesse mesmo horário, nós estaremos aqui reunidos novamente, né, com o nosso irmão Alexandre Giovanelli, que vai com certeza também, representando o Centro Espírita Pai Congo de Cambina, vai nos ofertar aí mais um banquete de luz, onde todos nós iremos desfrutar e sair reabastecidos nesse amor. Então, agradeço a todos, a presença de todos vocês, a bênçãos aos pais e mães de santos que estão presentes, que Deus abençoe a cada um de vocês, que Oxalá nos abençoe, que Pai Xangô nos abençoe, que Mãe Ansã nos abençoe, da nossa querida e amada Umbanda no dia de hoje, para todo sempre. Graças a Deus.